Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Copel e trazer a situação atual da empresa que recentemente apresentou os resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Lembrando que a Copel é uma ação que faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Atualmente temos 310 ações preferenciais de Copel, que tem um peso hoje de mais ou menos 9% aqui na carteira do canal. Penso em comprar mais, gosto bastante da companhia, mas desde que começou a sair esse processo de privatização da empresa, o preço da ação tem subido bastante, né? Infelizmente a gente não consegue mais comprar abaixo de R$7. Gostaria que o preço caísse para comprar mais, porém, nesse momento eu acho muito difícil. Mas mesmo assim, no longo prazo eu ainda acho que é uma empresa extremamente interessante. Eu gosto bastante desse case da Copel. E caso você tenha interesse em acompanhar a carteira de investimentos do canal, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira. Bom, e sem mais enrolação, para começar eu peguei aqui o preço atual dessa ação preferencial da Copel, está sendo negociada por R$ 8,66, pegando como esse papel performou em um período de 5 anos. No geral ainda está nessa baita tendência de alta aqui, ou seja, quem comprou aí basicamente em qualquer período do tempo nos últimos 5 anos, com certeza está feliz porque o preço subiu bastante. Em decorrência dessa alta do preço da Copel, o dividend yield está um pouco mais baixo, está em mais ou menos 4,20%. A empresa realmente pisou um pouco o pé no freio dos dividendos nos últimos trimestres, até porque teve um prejuízo no segundo trimestre de 2022 por conta daquela provisão de PIS e COFINS. Isso tudo afetou também a distribuição de lucro da empresa, mas no longo prazo, na minha visão, é uma empresa que deve pagar excelentes dividendos aos acionistas, já vem pagando também historicamente. Comentando aí brevemente, dando uma pincelada no que ocorreu nesse segundo trimestre de 2023, eu peguei aqui os principais destaques, lembrando que a Copel é uma empresa também bem feijão com arroz, agora que vai privatizar tem tudo para melhorar e os resultados são mais ou menos dentro do que é esperado, até porque a empresa atua no setor elétrico, principalmente com distribuição de energia elétrica, mas a Copel também atua com geração, transmissão e comercialização de energia. O EBITDA nesse segundo tri de 2023, já pegando aqui o EBITDA trimestral, fechou em mais ou menos 1,2 bi, teve uma queda de cerca de 14,7% comparado com o segundo trimestre de 2022, semestralmente falando a queda foi de apenas de 2,1%. O lucro líquido, se a gente pegar o lucro líquido do segundo trimestre de 2022, foi na verdade um prejuízo de 522 milhões de reais e o do segundo tri de 2023 fechou em 308 milhões de reais. Porém, considerando todos os efeitos recorrentes, não recorrentes, a gente tem o lucro líquido ajustado, onde se a gente excluir o prejuízo devido àquela provisão de PIS e COFINS que a empresa precisou passar esses benefícios para os clientes, a gente teve, na verdade, um lucro líquido recorrente de 667 milhões no segundo trimestre de 2022 e de 485 milhões no segundo tri de 2023. Caiu mais ou menos 27,3% e, semestralmente falando, a queda foi de mais ou menos 12,3%. A geração de caixa, no geral, também foi um pouco afetada e, nesse primeiro semestre de 2023, a geração de caixa operacional foi 3,4% menor comparado ao primeiro semestre de 2022. No geral, os números ainda são muito bons, teve bastante efeito aí das investidas da Copel, que no resultado consolidado afetou um pouco aí o resultado da companhia, mas no geral está bem dentro do que é esperado. A Copel também fez novas aquisições nesses últimos períodos, comprou novas empresas geradoras de energia eólica e no geral o portfólio da Copel está muito completo, muito interessante, é uma empresa que eu particularmente tenho grandes expectativas para o futuro. Agora olhando aí mais atentamente o resultado consolidado nesse segundo tri de 2023 fechou em 308 milhões, teve o prejuízo no segundo trimestre de 2022 de 522 milhões, a empresa destacou na sua demonstração contábil que esse prejuízo foi impactado pela Lei 14.385 de 2022, que foi devido à destinação de crédito de PIS e COFINS. Isso tudo fez com que a empresa precisasse realizar uma provisão para repassar esse benefício aos seus clientes, que são os consumidores da energia elétrica. E essa destinação teve um efeito no lucro líquido de mais ou menos 1,2 bi. Na prática, por isso, o lucro líquido recorrente fechou em mais ou menos 680 milhões no segundo trimestre de 2022. Algo que também afetou esse resultado
do segundo trimestre de 2023 foi o aumento na rubrica de depreciação e amortização devido às novas aquisições que a Copel fez. Como o imobilizado aumentou, a depreciação também vai aumentando. É uma despesa que a gente vê como positiva, afinal a empresa está crescendo e a depreciação também deve continuar crescendo. E um dos fatores que me apontam que isso deve continuar ocorrendo é devido aos grandes investimentos que a empresa vem fazendo ao longo dos anos. Se a gente pegar aí os últimos 3 anos, de 2020 até 2022, a empresa realizou investimentos realmente bem altos, onde o mínimo foi em 2020 de 1,8 bi e em 2022 o investimento foi de mais ou menos 2,3 bi. Nesse ano de 2023 está previsto investimentos totais de 2,1 bi. Provavelmente a Copel deve realmente realizar investimentos mais ou menos em torno desse valor, sendo que a grande maior parte desse montante está sendo investido dentro do setor de distribuição de energia elétrica. Por parte da geração, também a empresa vem fazendo grandes investimentos, mas a expectativa é que nesse ano sejam montantes mais baixos e feche em torno de 275 milhões de reais. A Copel ainda tem algumas empresas de geração de energia que atuam com geração eólica que não estão 100% ainda. A empresa está realizando aí investimentos. Quando esses projetos forem totalmente concluídos, a geração de caixa e as receitas devam aumentar ainda mais. Sobre o endividamento da empresa, o setor elétrico normalmente é caracterizado por ter um endividamento já mais alto, mas nesse momento não é o que acontece com a Copel. A dívida líquida sobre EBITDA está em mais ou menos 2,5, está bem abaixo de outras empresas que atuam nesse mesmo setor, por exemplo, mas aumentou aí nos últimos anos, principalmente por conta do aumento da taxa de juros e dos novos investimentos que a empresa vem fazendo. Se a gente pegar aqui também as amortizações, notem que o caixa hoje é de mais de 4,8 bi, é suficiente para pagar toda a dívida de 2023, 2024 e sobra ainda um pouco aí para 2025. Aqui em 2025, a empresa já deve ter também finalizado uma boa parte dos seus investimentos que estão em andamento. Isso tudo também deve aumentar as receitas, deve aumentar a geração de caixa e deve facilitar ainda mais a amortização que a empresa tem aí para os próximos anos. Falando agora um pouco do que os investidores realmente gostam, que são os dividendos. De 2020 até 2021, mais ou menos, a Copel distribuiu cerca de 65% do seu lucro líquido a título de dividendos. Em 2022 o payout foi maior porque o lucro foi menor devido àquele prejuízo no segundo trimestre de 2022. E em 2023 a expectativa é que também fique em mais ou menos 65%. Isso de acordo com a política de dividendos atual da companhia, que leva em consideração a questão do endividamento, onde a dívida líquida sobre EBITDA está em mais ou menos 2,5%, a questão também financeira, levando em conta os seus investimentos, as amortizações que tem que fazer e a sua geração de caixa. A minha expectativa também é realmente que, quando encerrar o ano de 2023, a empresa deva anunciar algo em torno aí de 65%, pelo menos considerando a sua política de dividendos atual. E o lucro com certeza deve ser maior do que foi em 2022, mas não deve chegar lá no patamar que foi em 2021, até porque a questão do IPCA ajudou bastante aí no ano de 2021, o seu lucro líquido que cresceu bastante. E por fim, considerando tudo isso que eu já mencionei, eu tenho boas expectativas para o futuro da Copel e eu acredito que essa tendência de crescimento nas receitas da empresa deve continuar ocorrendo, até porque é uma empresa que atua no setor perene, no geral vem apresentando bons resultados e justamente por isso eu estou com essa expectativa lá em cima e tenho essa ação aqui na minha carteira de investimentos. E isso também ocorreu no lucro líquido. Notem aí que nos últimos anos o lucro estava crescendo bastante. Teve essa queda em 2022 por conta daquele prejuízo do segundo trimestre. Em 2023 eu acredito que a receita vai aumentar, o lucro também vai voltar a subir. Inclusive eu tenho expectativa de uma recuperação em V e que essa tendência de crescimento deve continuar ocorrendo nos próximos anos. Principalmente agora a gente tem alguns fatos relevantes importantíssimos. A Copel deve ser privatizada, deve ter mais eficiência operacional, porém a Copel vem conseguindo apresentar bons resultados e realmente vem demonstrando que está tendo um bom operacional e a empresa também está fazendo bons investimentos. Eu estou com expectativa altíssima aí para o longo prazo da companhia, mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos. Pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno vídeo que eu fiz aqui sobre a Copel, só quis trazer realmente como está a situação atual da empresa, já que saiu bastante notícia a respeito da privatização, que deve sair de uma forma bem similar ao que está acontecendo com a Eletrobras e futuramente, inclusive, a Sanepar também
pode ser sim privatizada, e isso tudo deve fazer com que essas empresas no longo prazo subam cada vez mais. Mas lembre sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e informativos. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Peço que deixe o seu like, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.